Graça e paz, irmãos. Matéria de hoje é heresiologia, tá certo? Vamos dar continuidade ao nosso curso aqui, tá certo? E agora nós vamos apresentar uma matéria chamada heresiologia. O nome já denuncia que matéria que é. Heresiologia vem da palavra heresia, tá? E a ideia, então, é que a gente vai estudar sobre seitas. E por que que isso é importante? É importante porque heresiologia também entra na questão da matéria da apologética, e aí é importante estudar heresiologia, uma vez que nós precisamos saber defender a nossa fé, nós precisamos saber ter uma fé verdadeiramente sólida, concreta, e mais do que isso, nós precisamos também tirar aqueles que estão perdidos, porque não é somente ter uma fé sólida, na verdade, e guardar essa fé para nós também temos que pregar essa fé para mais pessoas. Então, é necessário conhecer sobre as heresias para poder saber como refutá-las e para poder, então, persuadir as pessoas ao conhecimento bíblico, ok? Aqui a gente vai falar das heresias do cristianismo primitivo, a princípio, tá? Quais são as 3 heresias principais lá no cristianismo do primeiro século? Quais foram? O gnosticismo, obviamente, né? O gnosticismo ele vai aparecer no segundo século, mas ele também já estava meados ali, um pouquinho do gnosticismo já estava no primeiro século. Você tem o docetismo, que também é uma seita derivada do gnosticismo. Você tem o ebionismo e o arianismo, que vai surgir no quarto século. Mas, de qualquer forma, a ideia é que essas 3 heresias que eu estou propondo aqui nesta aula, para a gente tratar, são 3 heresias do cristianismo antigo, e eu vou explicar cada uma delas, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o gnosticismo, tá certo? Como primeira doutrina, a primeira heresia lá no cristianismo do primeiro século, tá? Aqui vai dizer que o gnosticismo ele surge no segundo século, sim, de fato, com Marcião, tá? Marcião ele cria o gnosticismo, mas já podemos ver vestígios do gnosticismo já na época dos apóstolos. Você vê isso quando eu faço aquele vídeo comentando a epístola aos Colossenses, tá? Então, acho que eu fiz 2 a 3 vídeos sobre a epístola aos Colossenses, comentando ela. Ali eu falo que o próprio apóstolo Paulo já estava combatendo uma coisa que nós iríamos, né, conhecer como gnosticismo. Obviamente, na época do apóstolo Paulo, não se conhecia como o nome de gnosticismo, né, mas já era o gnosticismo ali embrionário, nascendo, né, e já, então, na sua forma inicial, e Paulo já combatendo isso lá na epístola aos Colossenses, tá bom? Então, vamos lá. O que o gnosticismo pregava, afinal? Nós sabemos que o gnosticismo é uma heresia, mas o que ele pregava? Ele pregava a salvação através de um conhecimento oculto. Então, ou seja, a salvação deixou de ser pela fé. A salvação é por um conhecimento oculto. Existe um grupo de pessoas especial, enviado do céu, que tem um conhecimento oculto, e se você não fizer parte desse grupo especial com esse conhecimento oculto, você não vai ser salvo. Então a salvação depende de um grupo com esse conhecimento. É isso que eles pregavam, uma salvação exclusivista, tá? Isso é típico de algumas seitas dos dias de hoje, que dizem que só lá naquele lugar tem salvação. Vamos lá. O que eles faziam? Eles negavam a humanidade de Jesus. Uma vez que o gnosticismo ele tinha o conhecimento oculto, eles diziam que Jesus era Deus. Mas eles diziam que se Jesus é Deus, ele não podia ser homem. Por quê? Porque Deus ele não pode ter contato com o que é mal. E a matéria, né, as coisas aqui do mundo, o homem, é mal. Então, se Jesus fosse Deus, ele não poderia, então, ser homem, porque então ele seria mal. Essa que seria a concepção gnóstica, tá? Então, eles negavam que Jesus era um ser humano. E isso é uma concepção, assim, muito séria, muito grave, porque como que os gnósticos explicariam os textos que dizem que Jesus teve sede, Jesus se cansou, Jesus dormiu? Pois bem, na linha de pensamento de um gnóstico, esses textos não faziam parte do cânon. Veja só, o gnosticismo propunha uma espécie de cânon diferente do que nós conhecemos. Marcião, no segundo século,
disse que o Antigo Testamento não prestava, que o Deus do Antigo Testamento era Satanás, e que só o Novo Testamento prestava com algumas passagens. Então, para Marcião, só o Evangelho de Lucas era inspirado e as epístolas de Paulo. As demais não eram, tá? O restante não era. E o Evangelho de Lucas era um evangelho editado. Então, Marcião criou um cânon próprio, exclusivo da seita dele. Porque a ideia de Marcião é somente esses livros eram sagrados dentro da concepção dele. Obviamente, a igreja daquela época, né, rejeitou veementemente essa doutrina, e ali isso foi importante por quê? Porque aí nessa época, uma vez que Marcião estava proclamando que certos livros não eram canônicos e que foram adulterados, houve-se a necessidade de que a igreja se levantasse em resposta a isso. Opa, então que livro que é inspirado e qual não é? Então aí começou-se a haver debates mais acalorados sobre o fechamento de cânon. A gente sabe, irmãos, que o cânon já estava fechado, né? Desde o primeiro século, com a morte do último apóstolo, os escritos sagrados sempre foram entendidos como sagrados desde o primeiro século. A questão é que não houve uma organização da igreja em determinar esse foi sagrado ou aquele não era sagrado. O pessoal acolhia aqueles livros desde o princípio como sagrados, mas não houve um reconhecimento assim, digamos assim, formal, numa assembleia, não tinha isso. Aí, por causa de Marcião, que começou a proclamar esse cânon, aí eles começaram a fazer um concílio mais formal, e aí sim, nesse concílio mais formal, eles colocaram na mesa os livros que já eram antigamente considerados como inspirados. Então a questão é a seguinte, ninguém colocou um livro ali do nada. Eles somente colocaram na mesa os livros que já eram considerados inspirados. Ninguém inventou, ninguém canonizou, nada. Entende? O pessoal costuma dizer que a igreja foi lá e determinou. Não, não foi isso. O que aconteceu eles já reconheciam, só não havia uma questão formal. Então eles foram lá e fizeram formal, simples. Entendeu? Essa que é a questão que o pessoal não se liga. Vamos lá. O que eles faziam? Eles também negavam o Antigo Testamento, já falei sobre isso. E eles diziam que há uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento para Jesus. Então, Jesus seria o Deus do Novo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento seria o Deus de Israel, é o que eles falam. O Deus de Israel é um e Jesus é outro. Então, ou seja, no Antigo Testamento, o Deus que está ali não seria o mesmo Deus do Novo Testamento. Eles fazem essa separação e isso é gravíssimo. Tá? Agora, o que você já conhece, o que o gnosticismo pregava, a gente precisa refutar, uma vez que isso é heresia. Primeiro ponto que foi abordado aqui, né, foi que ele pregava salvação através de um conhecimento oculto. O que a Bíblia diz? Que a salvação é pela graça por meio da fé. Vamos lá? Paulo, o apóstolo Paulo. Veja bem, esse texto é reconhecido pelos gnósticos como verdadeiro, tá? Porque ele faz parte do cânon paulino. Foi Paulo que escreveu. E as cartas de Paulo eram reconhecidas pelos gnósticos como verdadeiros. Então vamos lá. Por quê? Pela graça sois salvos. Olha aí, tá vendo? Não é por um conhecimento oculto. Por meio da fé. E isto não vem de vós. Olha aí, tá vendo? É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olá, se glorie de ter um conhecimento oculto, de fazer parte de uma elite oculta, negativa, olá, para que ninguém se glorie, tá vendo? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então a ideia é essa, tá? Salvação pela fé, clássico esse texto. Primeiro ponto refutado, certo? Segundo ponto, eles negavam que Jesus era homem, né? Vamos lá. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Aonde que está isso? Vamos lá. Tito 2,13. Vamos lá. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que você tem? Essa conjunção aditiva aqui, ela liga o adjetivo Deus com o adjetivo Senhor, fazendo com que Deus e Senhor sejam dois adjetivos que se apliquem a uma única pessoa, Jesus Cristo. Então, o que Jesus é? Quais são os predicados, os títulos, as qualidades de Jesus? Ele é grande Deus e ele é Senhor, tá? É essa que é a ideia dessa conjunção aqui, tá bom?
em Tito. Então, ou seja, aqui é uma clara referência a que Jesus é Deus. Os gnósticos não negam a divindade de Jesus, mas a questão é, eles negam a humanidade. E agora a gente vai mostrar. Já provamos que Jesus é Deus. Agora nós temos que provar que ele é homem. Vamos lá. João 19, 28, 30. Depois, sabendo Jesus já todas as coisas que estavam terminadas, então aqui você já vê a onisciência de Cristo, mostrando que ele é Deus, para que a escritura se cumprisse, e aqui a gente já refuta o gnosticismo, olha lá, para que a escritura se cumprisse. Essa escritura que João está escrevendo é o Antigo Testamento. Uma vez que eles negavam o Antigo Testamento, João está dizendo o que foi escrito lá no Antigo Testamento com respeito a Jesus se cumpriu. Então João ratifica a veracidade do Antigo Testamento, ok? Então aqui nós temos a onisciência de Jesus, mostrando que Jesus é Deus, cumprimento da profecia do Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento é historicamente confiável. E nós temos uma frase de Jesus curiosa. Jesus disse, tenho sede. Se Jesus tem sede, é porque ele é homem. Então, esse texto de João 19, ele é uma pedra de tropeço no gnosticismo. Ele faz o gnosticismo cair por terra, tá? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-lhe num isopo, já chegaram à boca. Então, deixa eu ver, Jesus tinha uma boca, olha aí. E quando Jesus tomou o vinagre, olha aí, tá vendo? Ó, mostrando características humanas. Disse, está consumado. E inclinando a cabeça, olha aí, ó, tá vendo? Entregou o Espírito. E aí, ou seja, esse espírito é o espírito humano, a sua alma, ele entrega diante de Deus, né? Sua parte material. Então, ou seja, aqui nós vemos claras referências de que Jesus era um ser de carne e osso como nós. Portanto, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Essa ideia gnóstica, tá? A ideia gnóstica de que Jesus era só Deus e que ele não era homem foi refutada aqui, tá? Inclusive, João é o apóstolo que mais refuta o gnosticismo, tá? O Evangelho de João foi escrito justamente para refutar o gnosticismo. Diga-se de passagem, tá? Uma curiosidade aí para vocês. Vamos lá, eles negam o Antigo Testamento. Qual que é a refutação para isso? Jesus e a Bíblia ratificam várias vezes o Antigo Testamento. Diga-se de passagem, né? O Novo Testamento faz questão de fazer várias citações. E o legal é que o Novo Testamento ele usa uma palavra que é gegraptai no grego. Gegraptai significa estar no perfeito, é um verbo no perfeito. A ideia é está escrito. Então, ou seja, várias vezes no Novo Testamento você vai ver essa referência ao Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento menciona o Velho Testamento muitas e muitas e muitas vezes. De modo que se você aceita o Novo Testamento, você tem que aceitar o Velho. Os escritos paulinos que os gnósticos aceitam, né, eles são recheados de versículos do Antigo Testamento, tá bom? Então, quem aceita os escritos de Paulo também precisa aceitar os escritos do Antigo Testamento. Parece até coisa boba, né? Mas o pessoal implica que o Velho Testamento não presta, tá? E é curioso isso aí, isso é sério, meus irmãos. Mas vamos lá, vamos refutar essa história aí furada. E disse-lhes, aqui é Lucas, tá? E Jesus está falando, é Jesus que está falando e é Lucas que está narrando. Então, vamos lá. E disse-lhes, quem está dizendo? Jesus. São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Então, o que Jesus disse? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Olha aí, ó, que Jesus falando. Olha aí, tá vendo? Aí depois vem falar que a lei não presta. Vamos lá. E nos profetas, olha aí, ó. E nos salmos, olha só. Até no salmo existe profecia messiânica de Jesus. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Que escrituras? Lei, profeta e salmo. O Antigo Testamento. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse. Olha aí, tá vendo? É uma referência o quê? Essa aqui é uma referência claríssima de que o Novo Testamento ratifica o Antigo. E ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, ou seja, tá vendo? A ressurreição de Cristo foi prevista, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, ou seja, eles iam começar pregando o evangelho em Jerusalém e depois em todas as nações. Tá? Vamos lá, vamos continuar.
aqui esse texto de 1 Coríntios é fatal também. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. É Paulo dizendo. Aí você pergunta, tá bom, Paulo, mas o que você recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Escrituras são essas? As mesmas que Jesus faz menção aqui, tá? Então, sem comentários. E o próprio Jesus, palavras do próprio Jesus. A Escritura não pode ser anulada. Olha lá, João 10:35. Bem, isso aqui é palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Acho que ficou bem claro aqui. Vamos continuar. Lucas 4, perdão. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Ele levantou-se para ler. Olha essa parte aqui, irmãos, ó. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Olha lá. Deram para Jesus o livro de Isaías. Aí Jesus poderia ter virado e falado, esse livro não é inspirado. Mas vamos ver o que Jesus fez com esse livro. E quando abriu o livro, então Jesus pegou o livro, Jesus abriu o livro. Achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus abre nessa parte, Jesus lê essa parte e Jesus fecha o livro. E aí o que ele faz? Ele dá esse livro para o seu ministro ali, né? E aí ele se assenta, mostrando que ele era um homem, lógico, né? E aí a palavra de Deus vai dizer, e os olhos de todos estavam fitos nele. Aí, até agora, né, Jesus está lendo, ele pega o livro, ele abre o livro, ele lê o livro, certo? Agora, olha o que ele vai dizer. Depois de ele ter feito todas essas coisas, olha o que ele vai dizer. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha só, hein? Olha lá. O que significa isso? Significa que o próprio Jesus disse que aquela escritura que ele leu era verdadeira e que tinha se cumprido. Portanto, o próprio Jesus confessa, né? Confessa não, ele fala que ele declara que o Antigo Testamento, né, em especial o livro do profeta Isaías, é inspirado por Deus. Agora nós temos o ebionismo, né? O ebionismo é outra heresia. O que o ebionismo prega? A gente já refutou o gnosticismo, agora vamos ver o que o ebionismo diz. O ebionismo tem semelhanças com outras heresias da mesma espécie dele. Sim, o ebionismo, ele também se adequa ao docetismo, tá? São parecidos em alguns aspectos. E algumas heresias posteriores também, né? Da mesma espécie, mas que mudam o nome, mudam algumas doutrinas. Você tem o montanismo, por exemplo. O montanismo e o ebionismo, basicamente, eles têm uma semelhança muito grande, tá? Então, eu sei que existem outras heresias, mas eu quero tratar tudo junto no mesmo bloco, porque elas têm semelhanças. Então, eu vou tratar o montanismo, o docetismo, o ebionismo, todas essas heresias juntos, tá? Vamos lá. O ebionismo, bem como essas heresias aí mencionadas, o docetismo e tal, foi a primeira heresia que os cristãos tiveram que enfrentar. Sim, lá em Atos 15, o que estava sendo combatido é o ebionismo. Atos 15, abre a tua Bíblia e lê, Atos 15. O que o ebionismo pregava? Salvação por meio da guarda da lei mosaica. Olha o contraste. Em primeiro lugar, nós temos o gnosticismo, que pregava a salvação por um conhecimento oculto. Agora, o ebionismo está falando que a salvação depende da lei mosaica. Então, olha o problema disso, né? Primeiro, o pessoal dizia que a salvação era por um conhecimento oculto. Agora, o pessoal está dizendo que a salvação é pela lei mosaica. Veja só. O gnosticismo negava a humanidade de Jesus. O ebionismo nega a divindade de Jesus. Olha como inverteu os valores agora. Agora, inverteu as coisas. Perceberam aí como que está invertendo? Vamos lá.
Os ebionitas, eles diziam que Jesus se tornou o Messias pela obediência à lei mosaica. Ou seja, Jesus nunca foi o Messias. Ele se tornou o Messias porque ele obedeceu à lei mosaica. Então, se ele não tivesse obedecido à lei mosaica, ele não teria sido o Messias. Mas já que ele cumpriu toda a lei, então ele se tornou, ele ganhou o título de Messias. É o que eles afirmam. E que Jesus era uma pessoa comum como nós, né? Ele só se tornou o Messias porque ele obedeceu à lei. Ele era comum, igual a gente, mas ele se tornou o Messias por quê? Porque ele obedeceu à lei, né? Mas isso é gravíssimo, irmãos. Isso aí é muito sério. Alguns adeptos dessas seitas proibiam o casamento, sim, tá? E o sexo, considerando-os impuros. Exatamente, né? Aquela tal dessas questões de... O que acontece? Existiu no futuro, né? Ali no cristianismo primitivo, futuro não, né? No cristianismo primitivo, corrigindo, existiu uma heresia que dizia que você precisava se abster de tudo que fosse desejado pela sua alma. E isso também incluía o casamento e o sexo, tá? Uma vez que o homem ele tem desejo sexual pela mulher, eles diziam que esse desejo é impuro em si. E aí, o que eles faziam? Eles condenavam tanto o sexo e tanto o casamento como coisas erradas. A questão, irmãos, é o seguinte: o casamento foi estabelecido por Deus. Deus fez o casamento. O sexo também foi feito. O que é impuro não é o sexo e o casamento, é o modo em que as pessoas utilizam o sexo e o casamento. Então, você tem a fornicação. A fornicação é pecado. O sexo não. Né? O divórcio é pecado, o casamento não. Então, o modo como as pessoas estão administrando essas coisas é pecado. Agora, o casamento e o sexo em si não são pecado. Mas, para eles, era pecado, era algo totalmente horrível. Inclusive, eles propõem até o celibato, né? Que era aquela ideia de você não poder ter relações com uma mulher, né? E, inclusive, existe essa heresia até hoje, né? De gente, até os dias de hoje, dizendo que você tem que ser celibatário, né? Viver uma vida em celibato. Vamos lá. E alguns dessas pessoas também, né? Eram vegetarianas, sim. Não somente negavam o casamento e diziam que o sexo era impuro, eles também diziam que comer carnes era pecado. Você não podia comer carnes, você tinha que ser vegetariano. E o pior disso tudo, o líder dessas seitas aí, eu tô colocando no plural, tá? Porque eu tô citando o ebionismo e as outras também, tá bom? O líder dessas seitas declarava ser o Espírito Santo, né? O Espírito da Verdade, ele se dizia. Então, olha só a gravidade da situação, né? Agora vamos para a refutação, que a coisa é séria. Vamos lá, Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são dos feitos da lei estão debaixo de maldição. Acabou, tá bom? Porque está escrito, olha lá, Paulo citando o Antigo Testamento. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Mas olha lá, existe uma maldição, tá certo? O próprio apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: que aqueles que procuram ser salvos através da lei de Moisés estão debaixo de maldição. Veja bem, Paulo não está dizendo que o Antigo Testamento não presta. Os gnósticos usam esse texto. Paulo não está dizendo que o Antigo Testamento não presta. Paulo está dizendo que aqueles que buscam ser salvos pela lei estão debaixo de maldição, porque a lei, nesse sentido, a lei não pode trazer salvação. Entende? Então, eles estão debaixo de maldição. Isso que Paulo está dizendo. Vamos lá, Atos 15:11. Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Como eles também. Eles quem? Os gentios, né? Esse eles aqui se refere a gentios. Olha, Atos 15:19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Olha lá, tá vendo? Vamos lá, Atos 15, continuando aqui, na sequência, 22-29. Então pareceu bem aos apóstolos, ó, veja bem a lista que está sendo posta aqui. Pareceu bem aqui, aos apóstolos, anciãos, com toda a igreja. O que eles determinaram?
eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte, olha só, o que eles escreveram? Os apóstolos, os anciãos, os irmãos, né? Aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Olha só, isso não procedeu dos apóstolos. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e também a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Tá vendo que ele não fala do sexo, ele fala fornicação. E das quais coisas bem fazeis se vos guardares, bem vos vá. Esse texto, ele é fantástico. Primeiro, os apóstolos, em união com o Espírito Santo, determinaram que a salvação não vem pela guarda da lei de Moisés, e ponto final. Ponto. Segundo, aqueles que pregam isso estão perturbando o evangelho. Terceiro, não se deve colocar nenhum encargo sobre os gentios. Quarto, os gentios precisam guardar algumas coisas. Vamos lá, quais são essas coisas? Eles têm que se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, no caso aqui ele está falando desses rituais, né, dessas comidas sacrificadas a ídolo, né, do sangue, ou seja, desses rituais que usam sangue, né, a questão não é nem de doar sangue, a questão aqui é de você participar de rituais onde se sacrifica comida a ídolos e aonde você come aquela carne, bebe aquele sangue nesses rituais, ok? É isso que está sendo condenado. Da carne sufocada, que também é uma referência a carnes sacrificadas a ídolos, tá? E da fornicação, que aí no caso está falando do sexo. No caso, todas essas, no sexo ilícito, tá? No sexo ilícito. Essas quatro coisas estavam relacionadas ao que era feito no templo. No templo, não no templo de Jerusalém, eu estou falando no templo dos pagãos. No templo dos pagãos era feito um ritual onde as mulheres sacerdotisas faziam relações sexuais com os homens a fim de estarem agradando a deusa da fertilidade, que era, se eu não me engano, Afrodite, se eu não me engano, Afrodite e Atenas. Então essas duas deusas ali eram vistas como deusas importantes, e aí tinha aqueles rituais de fertilidade, onde as sacerdotisas tinham relações, né? Porque o que eles pensavam? Que quando a mulher tinha relação com o homem, ali, naquele templo, né, naquele local ali, os deuses estariam fazendo-se presente naquele lugar, naquele ritual de fertilização, estariam trazendo bênçãos, porque aquele ritual de fertilização agradaria aos deuses e traria bênçãos, tá? Então, é isso o que os apóstolos estão condenando. Esse ritual, esse tipo de fornicação, esse tipo de sacrifício que os apóstolos estão condenando aqui, tá? E aí sim eles fazem o contraste. Essas coisas os gentios não têm que fazer. Agora, os gentios não estão debaixo da guarda da lei para serem salvos. A salvação não depende da guarda da lei, tá? Vamos lá, mais textos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui, no caso, se refere à humanidade de Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Tá vendo? Ó, a nossa salvação vem de Cristo. Ele se deu em preço de redenção por nós, para servir de testemunha a seu tempo. E só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem que é esse mediador que faz a ligação entre Deus e os homens? Jesus. Vamos lá. Mais refutações.
E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Olha o testemunho do Pai, né? Aqui, inclusive, mostra até a Trindade, mostrando que Jesus é filho do Pai, tá bom? Aí mostra as 3 pessoas da Trindade e mostra Jesus sendo batizado, né? E mostra as 2 naturezas do Filho. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui é para poder provar a divindade de Jesus. Você já conhece. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha lá, quem salva é Jesus. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Olha só, tá vendo? Quem salva é Jesus. Olha lá, mais textos que refutam o ebionismo e as demais heresias. Mas o Espírito expressamente diz que, presta atenção, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que esses demônios vão ensinar? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, os demônios vão usar pessoas para ensinar coisas. O que vai ser ensinado? Tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. O que o ebionismo fazia? Vamos voltar lá, por favor, volta. O que o ebionismo fazia? Olha só, proibia a abstinência de alimentos, proibia o casamento. O que eles faziam, meus queridos? Né? A Bíblia já falava, olha lá, tá vendo? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Olha só, Deus criou esses alimentos para que a gente comesse. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Exatamente, porque com aquele alimento nós vamos agradecer, nós vamos ser gratos a Deus pelo alimento que Ele nos coloca na mesa. Porque toda criatura de Deus é boa. Olha só, eu vou ter que riscar, né? Para esse pessoal que fica dizendo, não pode comer carne. Toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeitar. Olha só, sendo recebidos com ações de graças, ou seja, agradeça por esse alimento, foi Deus que fez. Porque pela palavra de Deus e oração é santificada, ou seja, você vai orar, você vai clamar ao Senhor e Deus vai santificar aquele alimento, Deus vai consagrar aquele alimento, você vai orar e Deus vai estar se fazendo presente ali, tá? Então, tudo foi feito de Deus, entende? Então, faça-me o favor de parar de ficar com essas historinhas furadas de que, eu não como isso, eu não como aquilo. Amados, isso não é bíblico, tá? Olha lá. Propondo essas coisas aos irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Serás bom ministro de Jesus Cristo. Olha só, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Quem nega o que o apóstolo Paulo está dizendo, não tem as palavras da fé e da boa doutrina. Você tem noção da gravidade disso? Vamos lá. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Olha aí, ó. Todas as coisas são puras para os puros. Por quê? Porque quem é puro, quem é cristão, sabe que tudo procede de Deus. Então não tem nada impuro. Ele está falando de alimento aqui. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Sim, por que nada é puro para os contaminados? Porque o entendimento deles e consciência estão contaminados. Para eles, eles enxergam que aquele alimento é impuro. Mas para quem é puro, sabe que não é. Entendeu? Então, quem é crente sabe que pode comer carne porque não tem problema. Quem não é crente, quem fica nessas seitas aí, vegetariano, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que você considere-se puro. Por quê? Porque a tua consciência está contaminada. O texto está falando de comida. É só você ler Romanos 14. A mesma coisa que Paulo está falando aqui, Paulo está falando em Romanos 14. Vai ler lá. Eles confessam que conhecem a Deus, olha só, mas negam-no com as obras. Ou seja, eles dizem que sabem de Deus, que têm um conhecimento oculto, mas na prática não faz, né? Sendo abomináveis de desobediência e reprovados para toda boa obra. Bem, é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Agora nós vai pro arianismo. Nós vamos, né? Nós vamos pro arianismo. Amados, isso é muito sério. A matéria de heresiologia é uma matéria importante, ok? Não rejeitem essa aula. E eu espero que vocês estejam gostando dessa aula aqui, tá certo? Nós já falamos sobre o gnosticismo, nós já falamos sobre o ebionismo e as heresias derivadas dele. Agora nós vamos falar do senhor Ário. Quem que era essa pessoa? Ário
né? Foi um bispo de Alexandria e ele surge lá no quarto século, tá? E ele negava a pessoalidade e a divindade do Espírito Santo. Veja só, agora o Espírito Santo entra em cena. Nos primeiros séculos, o pessoal falava de Jesus, ora negando a divindade dele, ora negando a humanidade dele. Agora, inverteu a ordem, agora já não é Jesus, agora é o Espírito que ele está implicando. O Espírito não é uma pessoa, olha lá, tá vendo? E ele também não é Deus, segundo Ário. O que eles faziam? Não só negavam o Espírito Santo, eles também negavam a divindade de Jesus. Então, para eles, Jesus era só homem, Jesus não era Deus. A diferença dele para os ebionistas é o quê? Que os ebionistas não manifestavam, né, ou melhor dizendo, deixa eu corrigir aqui. A diferença é a seguinte, né? Aqui no slide que eu pus lá, os ebionitas, eles pregavam a salvação por obras da lei, né, pela guarda da lei mosaica, e eles negavam a Jesus. O foco deles estava em Jesus. Agora, em Ário, o foco também acrescenta-se o Espírito Santo. Então, a questão é que foi acrescentado mais uma coisa. Ário implica com Jesus, mas implica também com o Espírito Santo. Deu para vocês entenderem aí a questão? Vamos lá. Ário dizia que Jesus era um ser criado e não eterno. Então, tirava a eternidade de Jesus também. Dizia que Jesus foi criado. Essa heresia foi criada no quarto século e foi ratificada por Constantino. Sim, Constantino era ariano. Para quem não sabe, Constantino exilou Atanásio. Para quem não sabe, Atanásio foi o expoente da fé trinitária. Atanásio foi o que mais defendeu a trindade lá. Então, Constantino exilou Atanásio porque Constantino era ariano. Vamos parar de graça de ficar dizendo que a trindade foi criada por Constantino. Não, Constantino era ariano. Constantino não cria na trindade. O foco de Constantino não interessava quem ia ganhar aquele debate. Constantino não estava interessado em quem iria ganhar. Constantino queria que aquela confusão acabasse. Por quê? Porque o império, uma vez que os cristãos se aumentaram em número, o império estava fragmentado entre cristãos trinitários e cristãos arianos. Então, para Constantino, era politicamente ruim ter duas facções, entre aspas, né? Facções entre aspas, né? Na cabeça de Constantino. Duas facções, né? Lutando entre si. Então, para ele, não interessa quem ganhasse. O que interessa é que alguém ganhasse para que pudesse unir o Estado novamente. Dá para colocar isso na cabeça, que Constantino era ariano e não criou a doutrina da Trindade? Né? Que tem uns espertinhos por aí, né, que não vai ler a história, não pega a história para ler. Isso aqui eu tenho base histórica. Vai estudar, meus queridos. Tá? Tem base histórica. O que eu estou falando aqui, nada foi inventado da minha cabeça. Foi criada no quarto século, foi ratificada por Constantino, o arianismo, né? Constantino exilou Atanásio, que foi um dos maiores expoentes da fé trinitária. E o arianismo foi alvo de dois concílios. O de Nicéia, em 325, né? O concílio de Nicéia, que aconteceu ali, foi debatido o arianismo. E no concílio de Constantinopla. Só que a diferença entre o de Nicéia e o de Constantinopla é que é o seguinte. No concílio de Nicéia, o concílio de Nicéia debateu a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. No concílio de Constantinopla, foi debatida a divindade de Jesus, mas em um outro sentido. Foi debatido o que é chamado de união hipostática. Uma vez que Jesus é Deus, como que essa natureza divina ela se manifesta? Mas espera aí, como é que funciona essa natureza divina? Então é isso que eles debateram no concílio de Constantinopla. Ou seja, Jesus é Deus, tá? Mas como que essa natureza divina funciona? Então, essa doutrina de Jesus ser Deus, ela foi alvo de quantos concílios? Nicéia e Constantinopla. Desses concílios aqui no caso, né? Vamos lá. E qual que é a refutação para a doutrina ariana? Novamente, né? Cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Quem salva é Jesus. Jesus é Salvador. Jesus não pode salvar se ele for uma criatura criada e não eterna. Se Jesus era um homem pecador, ele não tinha poder para pecar. Se Jesus para nos salvar. Se Jesus é o nosso Salvador,
derramou sangue por nós, como a Bíblia afirma, então ele precisa ser Deus, porque uma criatura não redime outra criatura, mas Deus pode redimir a sua criação. Somente Deus perdoa, somente Deus cura, somente Deus salva. Se Jesus não é Salvador, então Jesus não pode ter, não pode ser, ou melhor dizendo, se Jesus não for Deus, então Jesus não pode ser o Salvador, tá? O texto clássico, João 10:30, eu e o Pai somos um, dispensa comentários esse texto, né? O texto é claro, falando que Jesus é Deus. É porque a questão aqui, amados, é o gnosticismo, ele negava a humanidade. O ebionismo nega a divindade. E Ario também nega a divindade. Isso é curioso, né? A divindade de Jesus, no caso. Disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão viesse a existir, eu sou. João 8:58. Ou seja, Jesus fala que ele é eterno. Eu sou ego em mim. Ele está fazendo alusão de Êxodo 3, 13, 14, 15, onde Deus vai dizer, Erier Asher Erier, que está no imperfeito, terceira pessoa do imperfeito, Erier, né? Com aquele Aleph ali, é a terceira pessoa do imperfeito. A ideia ali, amados, é que seja, eu sou o que sou, entende? Deus está dizendo para Moisés, o imperfeito, uma ação contínua, né? Então, Deus está dizendo que ele é, né? Nunca deixou de ser, ele sempre foi. E Jesus, ele faz a mesma afirmação que o Pai. Então, ele mostra que ele é eterno. Vamos lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, ou seja, aqui já mostra que o Espírito Santo fala, ele não é uma força ativa, né? Ele diz, ele fala. Apartai-me o uso de pronomes, né? Aqui, ó, o uso de um pronome para o Espírito Santo. A Barnabé e a Saulo, quando fala Barnabé e a Saulo implica num desejo, porque não é qualquer pessoa, ele quer pessoas específicas, ele quer Barnabé e Paulo, então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo usa pronomes, o Espírito Santo tem um desejo, o Espírito Santo chama pessoas ao ministério para a obra que eu os tenho chamado, olha só. O Espírito Santo é eterno, olha o que está escrito aqui, ó, Espírito eterno. Tá? O Espírito Santo é Deus, porque aqui está falando mentira ao Espírito Santo e aqui embaixo está falando mentira a Deus. Tá vendo? Então vamos ler os textos, vamos lá. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13:2. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha lá, mentir ao Espírito Santo. E retivestes partes do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mais claro que isso, impossível. Né? Então o texto fala que o Espírito Santo tem personalidade e que o Espírito Santo é Deus. Tá? Refutado o arianismo. Vamos para mais um texto. 1 Coríntios 2, 10, 14. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, ou seja, olha lá, o Espírito Santo. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Olha só. Ainda as profundezas de Deus. Olha aí, olha só. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo é onisciente, acabou, né? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Então, ou seja, aqui mostra a personalidade e a divindade dele. Não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. Então ele é divino. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais coisas também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, que não são humanas, são espirituais. O Espírito ensina, o Espírito é professor, o Espírito tem personalidade, ele é Deus. Amados, a Escritura é muito clara. O pessoal fica aí negando pontos centrais da fé. Entende? Isso é muito sério. É por isso que é importante estudar a heresiologia, para não cair nessas heresias. Olha lá, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha lá, olha isso, amados, não é possível. Olha o que está escrito aqui, ó. As coisas de Deus. E aqui embaixo, as coisas do Espírito.
Não é possível que ainda tem gente nos dias de hoje que ainda nega a divindade do Espírito Santo. Entende? O texto é claro, mostrando que o Espírito Santo é Deus e que ele fala, ele ensina, ele faz tudo. Entende? Aí vem nos dias de hoje o ser humano, tanto no passado tanto hoje, que ainda tem uns espertinhos nos dias de hoje negando, né, a divindade de Jesus, negando a humanidade de Jesus, falando que o Antigo Testamento não presta, né, falando que um monte dessas baboseiras aí. Bem, terminamos aqui, né, a nossa aula de heresiologia, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu estou feliz, né, por estar ensinando isso a vocês, mostrando biblicamente, né, provando, refutando com as escrituras. Nada do que eu falei aqui é da minha cabeça, tudo tem base histórica. Eu espero que essas informações possam ser produtivas e úteis para vocês de alguma maneira e que vocês possam então aproveitar esse PDF que vai estar disponível para vocês, tá? Para poder então absorver esse conteúdo e proteger o rebanho de Deus. Quando vocês verem alguém pregando essas heresias, mostrem esses textos para ele. Bom, fala para eles que Jesus morreu por eles. Prega o evangelho para eles. Mostra o amor de Deus e mostra que eles estão no erro e que eles precisam de Jesus para ser salvos. E Deus então fará a obra no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu espero estar contribuindo aí com vocês. E eu espero que esse vídeo possa ter sido instrutivo, produtivo para o reino de Deus. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Amém.